Radar Esportivo, com Gustavo de Simas. Alô, turma! Sextou, e se sextou, Radar Esportivo chegou. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast de esportes, ao seu podcast esportivo, o Radar Esportivo tá ligado. E claro, a partir de agora, então, a gente vai falar um pouquinho aí do esporte, trazer a movimentação, o que aconteceu nessa semana, o que nós teremos aí nesse final de semana, enfim, toda a movimentação, evidentemente, nós vamos trazer para você aqui do esporte. E já aproveito para pedir para que você deixe aí, né, se inscreva no nosso canal no YouTube do Portal Galera Mix e também deixa o seu like, né, e interaja com a gente, é claro, no nosso Radar Esportivo. Vamos começar então, sem mais delongas? Vamos embora, né? Aliás, começando hoje, nós estamos aqui gravando esse podcast no dia 23 de outubro. E 23 de outubro é uma data muito especial para o esporte, para o futebol mundial e, claro, para o futebol brasileiro. Afinal de contas, o maior de todos os tempos, o maior jogador de futebol, o rei do futebol, está completando 80 anos de idade. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, completa hoje seus 80 anos de idade, enfim, e ainda é, sem dúvida, o maior jogador de todos os tempos. E é brasileiro, né? Maior jogador do Brasil, do mundo, enfim, que o futebol já conheceu. Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Pelé, vida longa ao maior de todos os tempos. 80 anos aí, portanto, do Pelé. É lógico que a gente ia repercutir aqui, começar o programa fazendo essa menção ao rei do futebol. Gostem muitos ou não, Pelé é o rei do futebol. Foi um grande atleta. A sua vida pessoal, bem, essa não é da nossa conta. Portanto, fica aqui a homenagem para Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Vamos continuar aqui trazendo as informações do esporte, já que nessa semana nós tivemos aí a Taça Libertadores da América, a sexta rodada que encerrou a fase de grupos da Libertadores e definiu também os classificados para a próxima fase, para as oitavas de finais da Libertadores, né, que, enfim, acontece do finalzinho de novembro e no início de dezembro, aí a fase, né, o início da fase de mata-mata da Libertadores. Nós vamos aos jogos, então, dos times brasileiros. Vamos começar com os jogos de terça-feira. O Santos venceu o Defensa e Justiça por 2-1 em casa, de virada. O Defensa que vencia o jogo, né? O Santos buscou o empate, enfim, o Defensa foi para cima, mas o Santos nos últimos minutos ali conseguiu fazer o gol da virada, fazendo com que o Peixe tenha aí a segunda melhor campanha da Libertadores. O Santos que vive problemas políticos, administrativos, enfim, o Cuca está tendo que, além de ser treinador, ele é um bombeiro lá dentro do Santos, porque o que não falta é incêndio para apagar. Mas o Santos faz uma campanha muito interessante no Campeonato Brasileiro e também faz uma campanha espetacular na Libertadores nessa primeira fase. Então o Santos foi a 16 pontos, venceu aí 2-1, portanto, o Defensa e Justiça na Vila Belmiro, de virada, portanto, Santos carimba a segunda melhor campanha da Libertadores. Bom, nós tivemos o São Paulo que já estava eliminado da Libertadores, já não tinha mais chances de classificação para a próxima fase, e venceu o Deportivo Binacional por 5-1, né? O São Paulo conseguiu esse grande resultado, mas que não foi o suficiente para manter o clube na Libertadores. Pena que o São Paulo resolveu golear muito tarde, né? Enfim, me parece que isso não alivia muito
a pressão em cima, né, do trabalho do Fernando Diniz e dos jogadores, evidentemente. O time também do Binacional era fraquíssimo. O São Paulo precisava, né, mostrar um bom futebol, era o mínimo, e garantir a vaga na Sul-Americana, na Copa Sul-Americana, já que o terceiro colocado de cada grupo automaticamente entra, né, na Copa Sul-Americana, né, isso que foi definido pela Conmebol. Então o São Paulo fez esse grande resultado, né, esse resultado expressivo, essa goleada, mas que não foi suficiente para garantir que o clube fosse para as oitavas de finais da Libertadores da América. Então, boa vitória do tricolor paulista. Nós tivemos ainda na terça-feira o Peñarol vencendo o Atlético Paranaense 3-2. Peñarol que, eliminado mais uma vez, o Peñarol campeão, né, da Libertadores, time tradicionalíssimo, eliminado na primeira fase, né? Mas que conseguiu vencer o Furacão. Venceu o Atlético Paranaense por 3-2 lá no Uruguai, e o Atlético Paranaense com isso acabou ficando com a segunda posição do grupo, né, do seu grupo, e enfim, agora já conhece o seu adversário nas oitavas de finais. Já já a gente fala sobre os adversários dos times brasileiros, mas o Atlético está nas oitavas de finais da Taça Libertadores da América e acabou perdendo o jogo para o Peñarol 3-2 em cima do Furacão. Vamos aqui agora para os jogos de quarta-feira. Quarta-feira nós tivemos também duas partidas sendo realizadas aí pela Libertadores. O Palmeiras que fez 5-0 no seu confronto, enfrentando aí o Tigres da Argentina, fraquíssimo time, né? Palmeiras que no primeiro tempo teve dificuldades, não fez um grande jogo, aí no segundo tempo os gols saíram, parece que o Palmeiras conseguiu ter uma atuação melhor, né? E com isso encerrar a fase de grupo com a melhor campanha da Libertadores, né? Palmeiras ainda que não definiu o treinador, né? Foi comandado aí pelo auxiliar, Andrei Lopes, né? Auxiliar, e que agora é o técnico interino aí do Verdão, né? O Palmeiras fez 5 então no Tigres, time fraquíssimo, mas enfim, o Palmeiras tem de fato a melhor campanha da Libertadores na fase de grupo e poderá fazer os jogos, né, o segundo jogo em casa, os jogos de volta no Allianz Parque, né, o estádio do Palmeiras. Então, Palmeiras fazendo 5-0, né, no jogo contra o Tigres. Ainda nós tivemos o Flamengo jogando na quarta-feira. O Flamengo também poupou alguns jogadores, mas conseguiu um bom resultado. 3-1 em cima do Júnior Barranquilla. Bom resultado, boa vitória do Mengão. Mengão, mais uma vez aí, né, depois daquela goleada, daquele 5-0, o Flamengo vem crescendo muito de produção, né? Enfim, descobriu uma garotada também. Enfim, o Flamengo num momento muito bom, muito interessante, tanto na Libertadores como também no Campeonato Brasileiro, né? No Campeonato Brasileiro o Flamengo também vem numa grande campanha, né? O Flamengo, portanto, consegue aí uma vitória contra o Júnior Barranquilla, 3-1 na quarta-feira, que deu aí ao Flamengo a primeira colocação do seu grupo, né? Enfim, boa vitória do rubro-negro. O jogo foi no Maracanã, na quarta-feira à noite, né? Nós também tivemos ontem a dupla Grenal jogando, né? Pela Libertadores, fechando também a sua participação na fase de grupos. O Grêmio jogou com o América de Cali, né? E ficou no empate em 1-1. O Grêmio já estava classificado, garantiu também a primeira colocação do seu grupo, né? Enfim, agora também garantido, portanto, nas oitavas de finais da Libertadores, já conhece o seu adversário, já vamos falar disso.
E o Internacional também se classificou. Com derrota, é verdade, a Universidade Católica fez 2-1 em cima do Inter, a Universidade Católica do Chile, mas o Inter consegue também a classificação para a fase, né, de mata-mata da Libertadores. Enfim, o Internacional classificado também e vai ter uma pedreira, né, nas oitavas de finais da Libertadores. Então, ficou definido, né, o São Paulo está eliminado da próxima fase, a fase de mata-mata, os outros clubes brasileiros, né, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, Santos, Atlético Paranaense estão classificados para as oitavas de finais e já conhecem os seus adversários, já tivemos o sorteio agora para a fase de mata-mata da Libertadores, oitavas de finais. Nós vamos repercutir aqui então, trazer rapidamente: o Grêmio enfrenta o Guarani do Paraguai, o Palmeiras vai ao Equador encarar o Delfim, né? Palmeiras, time de melhor campanha. Nós temos o Flamengo jogando com o Racing da Argentina, né? Também vamos ter o Santos encarando a LDU, primeiro jogo no Equador. E aí nós teremos Atlético Paranaense e River Plate da Argentina. Olha que pedreira! Olha que pedreira que o Atlético Paranaense pega aí nas oitavas de finais, né? Só o River Plate. A parada é duríssima, o Atlético ficou em segundo no seu grupo, enfim. E o Internacional também tem uma pedreira, também tem um jogo muito duro. Vai jogar com o Boca Juniors, vai pegar o Boca, só o Boca, né? Quantas vezes campeão da Libertadores o Boca, né? Time tradicionalíssimo na América do Sul, enfim, duelo muito duro. Esses, portanto, são os confrontos dos times brasileiros nas oitavas de finais da Libertadores, enfim, no finalzinho de novembro, né? Enfim, e início de dezembro, portanto, nós teremos os jogos aí válidos pelas oitavas de finais, jogos de ida e jogos de volta, e claro, a gente repercute, obviamente, quando chegarem essas partidas. Vamos ver como é que vai ser a questão dos horários, quais jogos vão ser televisionados aí na TV aberta, enfim, definições aí que a gente vai ter daqui para frente com a Libertadores, né, com todas as novidades que a gente vem acompanhando na Libertadores, que terá, né, final única mais uma vez, e será no Maracanã. Então, vamos aguardar, né, o mês de novembro, finzinho de novembro, para acompanhar aí os jogos das oitavas de finais da Libertadores da América. Vamos falar de Série C de Campeonato Brasileiro. Série C de Brasileirão tem jogos neste final de semana. O Brusque joga com o São José nesse domingo. O Bruscão vem muito bem, vem forte na competição, né? O Bruscão bombando, Bruscão tentando mais uma vitória, 20 vitória no último final de semana, e agora vai tentar aí também mais um resultado positivo contra a equipe gaúcha, contra o São José. Portanto, Brusque e São José aí pelo Campeonato Brasileiro da Série C, jogo que acontece no domingo. Aí, segunda-feira, o Tigre, o Criciúma, joga com o São Bento, né, de Sorocaba. Enfim, o Criciúma vai aí tentar se recuperar, já que vem de derrota na última rodada, e busca um resultado positivo. Encara o São Bento, que também vem tentando reagir na competição, vem em busca da segunda vitória no Campeonato Brasileiro da Série C. Time do nosso amigo Teco Barbeiro, né? Alô, Teco, aquele abraço. E aí, quem é que vai levar a melhor aí? É o Tigre ou o São Bento? Segunda-feira, né? Ou melhor, segundo o Criciúma joga, né? Então, a gente vai repercutindo aí, né? Também o jogo do Criciúma com o São Bento. Será quem vai levar a melhor? Jogo às 6h, inclusive, né? Só lembrando aqui o horário. Agora a gente fala de Série B do Campeonato Brasileiro. Chegou a hora de falar da Série B do Brasileirão.
Série B do Brasileirão bombando, teve jogos aí no meio da semana, vamos ter partidas nesse final de semana também, já tem catarinense jogando daqui a pouco, enfim, a gente vai repercutir. Começando com jogos de terça-feira, jogos que rolaram aí pela Série B do Brasileirão, nós tivemos aí o Avaí, que foi a Caxias do Sul, foi jogar com o Juventude, e o Avaí que tinha a expectativa de se aproximar do G4, né, de estar próximo ali dos 4 melhores que sobem, né, que tem vagas aí para a Série A do Brasileirão. O Avaí tinha essa expectativa, mas acabou fazendo uma partida muito ruim lá no Rio Grande do Sul e perdendo pelo placar de 3-0, portanto, para o time do Juventude. Avaí fez um jogo muito fraco, o Geninho optou por uma formação com 3 zagueiros, mas o que ficou muito claro é que não funcionou, as coisas não funcionaram aí para o time do Avaí, né? O Avaí não conseguiu fazer um bom jogo, muitos contra-ataques, e é o que a gente vem comentando aqui no Radar Esportivo. O Avaí não consegue manter uma regularidade nessa Série B. Quando você acha que o Avaí vai engrenar, o Avaí tropeça. É claro que o Juventude é uma equipe forte, mas o Avaí poderia ter jogado um pouco melhor, poderia ter se apresentado um pouco melhor. O Geninho ainda não conseguiu acertar essa equipe, ainda não conseguiu também acertar a sua transição ofensiva, o seu meio-campo. O Avaí tem dificuldades e, evidentemente, terça-feira essas dificuldades ficaram visíveis, já que o Avaí acabou sofrendo uma derrota pelo placar de 3-0 contra o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Então, Juventude 3, Avaí 0. O Avaí joga nesse domingo, joga às 6h15 da tarde. Avaí jogando às 6h15 da tarde contra o Guarani. O Avaí joga com o Guarani, é um jogo importante. Quem sabe o Avaí consiga se reabilitar. O Avaí precisa, repito, ter uma regularidade, ser uma equipe mais constante na Série B. Tem jogadores de muita qualidade, tem jogadores conhecidos, tem jogadores experientes. Espera-se que o Avaí possa, né? A gente está esperando desde o começo do ano, desde o começo da competição, que o Avaí possa apresentar um futebol melhor, fazer uma boa campanha na Série B. O Avaí que tem elenco, inclusive, para estar brigando pelo título. Isso se você analisar pelo papel, não só o acesso para a Série A, mas também pelo topo da competição, né? Mas não é isso que está acontecendo. A gente vê uma equipe ainda muito irregular na competição, uma equipe que faz alguns jogos, resultados positivos, mas acaba tropeçando também aí em outras partidas. Enfim, vamos ver o que o Avaí consegue produzir nesse domingo contra o Guarani. Enfim, a gente também vai estar acompanhando aí o jogo do Leão da Ilha. Tem que se recuperar, tem que fazer o resultado, o time do Leão. Vamos ver, então, se o Avaí, evidentemente, se recupera. Nós tivemos também na terça-feira a Chapecoense, grande vitória da Chapecoense. Chapecoense líder, está bombando na competição, fez 5-0 na Ponte Preta. 5-0 na Ponte Preta e fora de casa. Que resultado fez a Chapecoense? Como é regular esse time da Chapecoense? Como cresce? Até o momento a Chapecoense está fazendo uma campanha irretocável na Série B do Campeonato Brasileiro. É uma equipe muito forte no sistema defensivo, mas nesse jogo especificamente a Chapecoense meteu uma traulitada na Ponte Preta. 5-0, grande vitória do Verdão do Oeste. Verdão do Oeste fazendo um grande resultado, fazendo uma belíssima
campanha aí nessa Série B e assumindo a liderança. Parabéns para o Verdão do Oeste, para a Chapecoense, fazendo uma campanha maravilhosa. A Chape no ano de reconstrução, né? A Chape que caiu ano passado para a Série B, né? Foi rebaixada da Série A para a Série B, e vem esse ano aí lutando sim para subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e brigando também nesse momento na liderança, liderando a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, espetacular resultado para a Chape, grande Chape, fazendo 5-0, né, na Ponte Preta em cima da Macaca. Que traulitada, hein? Que sarrafada, né? Meteu a Chape aí para cima da Ponte Preta, e agora a Chape já joga daqui a pouco. A Chape joga daqui a pouquinho, encara o Operário de Ponta Grossa, o Operário do Paraná, né? Um grande jogo, jogo importante. Quem sabe a Chape aí consiga um bom resultado, uma boa vitória, um resultado importante para o Verdão do Oeste. Enfim, seria muito bem-vinda, né? Mais uma vitória para a Chapecoense, quem sabe manter aí na liderança, se manter na liderança, manter a primeira colocação. A Chape, que, repito, faz uma campanha sensacional. Grande Chape, vamos Chape, quem sabe aí a Série A esteja te esperando para o ano que vem. E agora vamos falar então do Figueira. O Figueira que jogou na quarta-feira, Figueirense jogou quarta-feira pela Série B do Campeonato Brasileiro, né? E teve uma grande vitória contra o CRB. Grande resultado para o Figueirense em casa, né? Contra o time de Alagoas. Parabéns aí, grande resultado para o Figueirense, 2-0, e claro, o Figueirense que ainda está na zona do rebaixamento, né? Mas consegue uma vitória para dar confiança, para dar moral para esse grupo que enfrentou muitas dificuldades nos últimos dias, né? Enfim, teve gol do Alexandro, experiente atacante que já rodou aí por Vasco, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, né? O veterano Alec Gol, que fez gol também aí no Scarpelli. Grande vitória do Figueirense, 2-0 Figueirense para cima do CRB. Uma vitória importante, repito, né? Diante do momento, da fase que o Figueirense vem enfrentando aí, né? O resultado foi extremamente importante, um resultado que dá confiança aí para o Alvinegro do Estreito. Grande vitória do Figueirense em casa, né? O Figueirense que segue, repito, nessa luta para não cair. Esse é o campeonato do Figueirense. O Figueirense ainda segue no Z4, mas venceu, né? E precisa aproveitar e fazer bons resultados, precisa reagir na competição. O Figueirense, a Série B é um campeonato difícil, é um campeonato complicado. Quem sabe o Figueirense agora consiga uma sequência melhor, consiga emplacar bons resultados. O Figueirense que teve surto aí, né, de atletas doentes, enfim, uma coisa muito complicada, mas enfim, o Figueira ganhou 2-0 em cima do CRB, fez um bom jogo. Figueirense jogou, fez ali o que tinha que fazer para ganhar a partida, aproveitou as oportunidades, né? E, enfim, o Alexandro marcou para o time alvinegro, marcou o primeiro gol, e o Paulo Ricardo, volante, que substituiu o próprio Alexandro, o próprio Alec Gol, marcou o segundo, carimbando, completando assim a vitória do Alvinegro do Estreito contra o CRB, 2-0. E, claro, o Figueirense agora joga domingo, joga com o Juventude. Então tem Figueirense e Juventude também, 6h15 de domingo. Enfim, quem sabe o Figueirense consiga um bom resultado. Juventude é uma equipe forte, fez uma baita vitória contra o Avaí, né? Mas a expectativa, quem sabe, do Figueirense buscar um bom resultado. Quem sabe esse resultado com o CRB dê confiança para o Figueirense, claro, poder viver melhores dias aí nessa Série B de Campeonato Brasileiro de 2020 e 2021, já que a competição vai até o ano que vem, né? E o Figueirense, portanto, venceu, fez o seu dever de casa
2-0 em cima do CRB. Vamos à classificação, então, do Campeonato Brasileiro da Série B? Vamos nessa? Vamos lá? Trazendo aqui a classificação, então, tem a Chape vem na primeira colocação, Chape. Vamos ver, Chape, segue a líder, né? Na segunda colocação vem o Cuiabá é o segundo colocado. América Mineiro é o terceiro colocado. Na quarta colocação, a Ponte Preta, que traulitada levou a macaca, hein? Juventude é o quinto colocado é o Juventude. Sexto colocado é o Confiança. Olha o Confiança reagindo aí. Paraná é o sétimo colocado. Na oitava posição vem o CSA, oitavo colocado. Avaí é o nono. Com essa derrota, o Avaí caiu para a nona posição. E fechando a primeira parte da tabela, o CRB é o 10º colocado. O 11º é o Operário do Paraná, né? Operário de Ponta Grossa. 12º, Sampaio Correia, né? 12º colocado. 13º, Vitória. 14º vem o Brasil de Pelotas. O Guarani, adversário do Avaí, é o 15º colocado. O Náutico, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, é o 16º colocado. Figueirense abre o Z4, 17ª colocação para o Alvinegro do Estreito. Vem o Cruzeiro, 18º colocado, Cruzeiro, time comandado pelo Filipão. Na 19ª posição vem o Botafogo de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto. E o Oeste, por enquanto, na lanterninha da competição. Enfim, a situação do Oeste muito complicada nessa Série B. O Oeste até agora, o saco de pancadas, né, dessa competição. Vamos falar rapidinho aqui da Série A. A Série A que já teve jogo nesse meio de semana, Campeonato Brasileiro. Tivemos aí o jogo entre Vasco e Corinthians. E o Corinthians venceu em São Januário 2-1, boa vitória do Corinthians, depois de ter levado uma traulitada. O Corinthians, ou melhor dizendo, conseguiu vencer aí o Vasco da Gama 2-1, o Vasco que estreou inclusive novo treinador, o Ricardo Sapinto, né? Estreou aí no comando do Vasco da Gama, teve uma série de problemas e o Corinthians, que não tem nada com isso, levou a melhor, fez aí o que tinha que fazer, um bom resultado nessa Série A de Campeonato Brasileiro. Boa vitória para o Corinthians, dar uma aliviada. E o Vasco, rapaz, o Vasco caiu para a 16ª posição. Que situação, o Vasco começou muito bem ali com o Ramon Menezes, a torcida estava empolgada, mas parece que o elenco do Vasco é um elenco realmente para brigar, para não cair, né? O campeonato do Vasco parece que vai ser do meio da tabela ali, talvez para baixo, né? Enfim, vitória do Corinthians, já abrindo a 18ª rodada do Brasileirão, que tem mais jogos nesse final de semana. Lembrando que tem 2 jogos adiados, o São Paulo e Botafogo, né? E também aí Bahia e Fortaleza. Enfim, já que São Paulo e Fortaleza vão se enfrentar pelas oitavas de finais da Copa do Brasil, já nesse domingo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas vamos aos jogos, então, do Brasileirão. Nós temos aí, nesse sábado, Bragantino e Goiás, confronto de times que estão lá na zona do rebaixamento. Bragantino jogando em casa no Nabia Bichedi, né? Bragantino, portanto, tentando uma vitória, venceu o Sport Recife, agora tentando engrenar na competição, mais um bom resultado contra o Sport, né? Contra o Sport Recife aí, nessa Série A de Campeonato Brasileiro, fez uma boa vitória com o Sport, agora encara o Goiás, que é o lanterna da competição até agora. Por enquanto, é o confronto dos desesperados aí, jogo das 5 da tarde desse sabadão. Aí nós teremos Ceará e Curitiba. Ceará e Curitiba, sabadão também, jogo 7 da noite. 2 equipes que estão ali, o Coxa embaixo, na parte de baixo da tabela, o Ceará também ali no meio da tabela, tentando se aproximar, tentando se afastar, melhor dizendo, da zona do rebaixamento. É um confronto direto, né? Um jogo importante para as 2 equipes. O Atlético Mineiro que vem de derrota para o Bahia, Atlético Mineiro que perdeu na segunda-feira para o Bahia, né? Pelo placar de 3-1, Bahia virou o jogo, o Atlético Mineiro acabou sendo derrotado, não assumiu aí a liderança, né?
do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, Atlético Mineiro e Sport, jogo importante aí, o Atlético Mineiro tentando retomar o caminho da vitória contra o Sport, o Leão da Ilha do Retiro, né? Vamos ver aí o jogo sabadão, 9h. Atlético Goianiense e Palmeiras jogam nesse domingo, jogo das 4h. Também Atlético Goianiense, que vem reagindo, vem fazendo bons jogos na competição, contra o Palmeiras, que vem aí de resultados muito ruins nas últimas rodadas de Campeonato Brasileiro. Venceu bem na Libertadores no meio dessa semana, mas agora a chavinha é para o Campeonato Brasileiro. Palmeiras jogando em Goiânia com o Atlético Goianiense, jogo domingo, 4h. Também nós teremos no domingo, no Maracanã, Fluminense e Santos, provavelmente jogo da TV também, jogo das 4h. O Fluminense que vem bem na competição, o Fluminense vem fazendo uma boa campanha, o Santos também é um jogo de times que estão muito próximos na tabela, né? De equipes que estão ali brigando pelo G6, né? Por vaga na Libertadores, pelo menos até esse momento. Então, Fluminense e Santos, jogo interessante, se enfrentam aí nesse domingo, 4h, né? Também, às 6h15, teremos aí Atlético Paranaense e Grêmio. Atlético Paranaense que vem na parte de baixo da tabela, agora está aí com o Paulo Autuori como diretor técnico, enfim, né? Um pouco técnico, um pouco manager, enfim. O Paulo Autuori voltando aí ao Furacão, ao Atlético Paranaense, encarando o Grêmio do Renato Gaúcho. Bom jogo, enfim, o Atlético Paranaense tentando sair da parte de baixo da tabela e o Grêmio precisando também reagir, né, se aproximar da parte de cima da tabela, que é onde o torcedor do Grêmio espera que ele esteja nesse Campeonato Brasileiro. E por último, aí sim, esse que me parece que é o jogo da rodada, Internacional e Flamengo. Internacional e Flamengo, as duas equipes que estão liderando a competição. Esse é um grande jogo, é um jogo para o torcedor ficar ligado, né? Jogo para o torcedor ficar ligado. O Flamengo vem numa ascensão muito boa nesses últimos jogos, vem vencendo, né? E convencendo o Domini, parece que encontrou a equipe se encontrou, né? A equipe vem jogando um grande futebol, o Flamengo já mostrando que sim, ainda é um dos grandes favoritos para esse título brasileiro, e encarando o Internacional, que é um time também muito bem treinado pelo Eduardo Cudê, o Tchatcho, o argentino. Enfim, nós teremos um grande jogo nesse domingo, 6h15. Esse sim é o jogo da rodada, Internacional e Flamengo, jogo que vale aí a liderança do Campeonato Brasileiro. Enfim, né, vai ser movimentado esse jogo, promete fortes emoções aí no Campeonato Brasileiro da Série A. Enfim, aí encerra essa 18ª rodada, os jogos desse final de semana, válidos aí pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Agora a gente traz então a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A, que tem como líder o Internacional, seguido do Flamengo na 2ª posição, Atlético Mineiro 3º colocado, o São Paulo na 4ª posição, aí na 5ª colocação vem o Santos e o Fluminense, 2 times que se enfrentam nesse domingo, né? O Fluminense vem na 6ª posição, fechando o G6. Fortaleza é o 7º colocado, Palmeiras é o 8º, na 9ª posição Atlético Goianiense e o Corinthians, veja só, o Corinthians venceu, está na 10ª posição. 11º colocado é o Grêmio, 12º o Sport Recife, Bahia é o 13º, o Ceará é o 14º, Botafogo o 15º e o Vasco, rapaz, olha onde o Vasco veio parar. Vasco é o 16º, o primeiro aí fora da zona do rebaixamento. No Z4 vem o Atlético Paranaense, da 17ª colocação, Coritiba é o 18º, olha a dupla Atletiba aí, mal das pernas, né? 18º Coxa, o Bragantino é o 19º
e o Goiás é o 20º colocado. Os dois vão se enfrentar aí nesse sábado, se enfrentam amanhã, portanto, Bragantino e Goiás. Vamos ter também neste domingo o jogo de volta válido pelas oitavas de finais da Copa do Brasil, envolvendo São Paulo e Fortaleza. No primeiro jogo, Fortaleza e São Paulo empataram em 3-3, jogo com muita polêmica, com muita confusão, enfim. E agora o Rogério Ceni vai enfrentar o seu ex-time mais uma vez em São Paulo, encara o tricolor paulista, São Paulo e Fortaleza. Empate, qualquer empate é pênalti, né? Enfim, quem vencer, obviamente, acaba se classificando. Então, jogo domingão às 8h30 da noite. Será que nós teremos uma noite de domingo com decisão por pênaltis? Vamos ver, né? Vamos ver. São Paulo e Fortaleza, segundo jogo e enfim, São Paulo passando, evidentemente, vai para as quartas de finais. Se tropeçar, é eliminado da Copa do Brasil. Aí como é que fica a coisa para o Fernando Diniz, né? Vamos ver. Jogo importante, Fortaleza e São Paulo. Lembrando que também nós temos aí, nesse domingo, Grande Prêmio de Portugal. Será que o Lewis Hamilton passa o Michael Schumacher o número de vitórias? Enfim, fica aí a pergunta, né? 10 da manhã, a prova começa às 10h10, mais especificamente, nós teremos aí a Fórmula 1 também. E agora, então, para a gente encerrar o nosso radar esportivo, a gente repercute rapidamente aqui a lista dos convocados aí para os próximos confrontos das eliminatórias, né, do Brasil aí para a Copa do Mundo. O Brasil joga pelas eliminatórias em novembro. O técnico Tite, portanto, já convocou, já fez a lista de convocados, anunciou na manhã dessa sexta-feira os convocados aí para o confronto contra a Venezuela e depois jogo contra o Uruguai, jogos nos dias 13 e 17 de novembro, respectivamente. Vamos lá, os convocados, os goleiros, o Alisson do Liverpool, o Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Laterais, Danilo, lateral direito, da Juventus, o Gabriel Menino do Palmeiras, pela esquerda tem Alex Telles e o Renan Lodge, né? O Alex Telles, que é do Manchester United, e o Alex Telles do Atlético, o Renan Lodge, melhor dizendo, do Atlético de Madrid, né? Alex Telles do Manchester United e o Renan do Atlético de Madrid. Bom lateral esquerdo esse Renan Lodge, né? Aí vem Éder Militão do Real Madrid, de volta o Éder Militão, também o Marquinho do PSG, Rodrigo Caio do Flamengo e o Thiago Silva do Chelsea. Agora vamos aos jogadores de meio campo, aos volantes. Casemiro do Real Madrid, Douglas Luiz do Aston Villa, que foi, né, vem fazendo boas atuações aí pela seleção brasileira, o Douglas Luiz. Arthur da Juventus, da Juve, né, da Itália, o Everton Ribeiro do Flamengo, o Fabinho, volante do Liverpool, da Inglaterra, também Felipe Coutinho do Barcelona. Os atacantes, Everton Benfica, Everton Cebolinha, também Roberto Firmino do Manchester City, Gabriel Jesus de volta, novidade aí na lista do Tite, Neymar do PSG, e Richarlison do Everton da Inglaterra, e o Vinícius Júnior, novidade, Vinícius Júnior do Real Madrid, né? Na primeira convocação o Tite havia convocado o Rodrigo, e agora ele traz o garoto Vinícius Júnior do Real Madrid. A lista, portanto, da seleção, os convocados aí da seleção brasileira que enfrenta a Venezuela e o Uruguai, né, no mês de novembro aí, pelas próximas 2 rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 22, tá certo? E com isso a gente encerra o nosso radar esportivo, deixando o nosso muito obrigado, você que sempre está aqui com a gente. Já aproveito e peço mais uma vez, se inscreva no nosso canal e deixa aquele like aqui pra gente, do Radar Esportivo, é claro, aqui no portal Galera Mix. Ótimo final de semana, um grande abraço e se tá na rede, é gol!